Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Sobre Nós. Mais uma vez, obrigada por escolher a Sem Igual Rádio. É um prazer estar consigo desse lado e com a Isabel no dia de hoje. E porque estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional da Família. Vamos aproveitar para falar com a nossa já conhecida Isabel Ludovico. Isabel, olá, bem-vinda mais uma vez. Olá, Xana, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com você de novo. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada. Isabel, já falámos sobre o casamento, não é? Que os ouvintes podem voltar a escutar no nosso podcast. E hoje vamos trazer a família, que é de uma perspectiva mais também positiva, porque precisamos colocar as coisas do lado mais positivo. Então hoje vamos falar um pedacinho sobre isto de termos uma família saudável. Nós sabemos que não existem famílias perfeitas, certo? Então podemos, se calhar, começar por desmistificar alguns mitos que nós criamos quando pensamos no que é uma família. Isso, acho que é muito importante isso para tirar essa carga dos nossos ombros, né? Que não existe família perfeita porque é composta de pessoas que são limitadas, falhas, que vêm com feridas. Então, toda família tem luz e sombra. Tem um lado bonito, porque realmente a família é projeto de Deus antes da queda, né? Mas também tem a sombra das marcas até das gerações anteriores que foram passadas, né? de geração em geração, e que a gente tende a reproduzir. Então, é um contexto para aprender a amar sem exigir perfeição. Né? Muito bem. De fato, tem esses três mitos. O mito da família cristã sem falhas, né? Que é muita cobrança, é muita pressão, e aí acaba obrigando a botar máscara, a fazer de conta que está tudo bem, não lidar com os problemas, Verdade. e depois, mais à frente, estoura, né? Mas a Bíblia nos mostra a realidade de famílias complicadas. A gente vê, né, a família de Isaac, Jacó, a gente vê famílias difíceis. Toda família tem as suas dificuldades. Mas a gente vê Deus, aos poucos, e transformando, e curando, e restaurando. Outro mito é o mito do bom manual que produz uma família feliz, né? Como se tivesse 10 passos para ser uma família feliz. A receita perfeita, não é? Mas não tem receita, porque cada família é diferente, cada história é diferente, e nós não somos máquinas que precisam ser ajustadas, nós somos pessoas, cada pessoa é um universo, então não existe receita, existe sim princípios, que a Bíblia nos dá, princípios, mas não receitas. E um outro mito que eu acho que é importante também pontuar, esse mito da hierarquia unilateral, né? Acho que existe uma hierarquia entre pais e filhos, isso sim, os filhos têm que obedecer aos pais, mas entre os pais, o projeto inicial é de uma parceria, em que juntos eles constroem essa família e eles vão cuidar da terra que Deus confiou a eles, o mandato cultural. Então, uma parceria. Por conta da queda, foi desenvolvida essa dimensão da submissão da mulher, do homem que manda, etc. Mas isso não é o projeto original. E em Cristo, a gente resgata o projeto original de uma parceria. Então, acho que esse modelo de parceria é muito importante. Né? Não tem mais essa Amélia, mulher que se vivia na sombra do marido, o marido que tomava todas as decisões. Hoje as mulheres trabalham, elas também... Né, tem um poder econômico, elas não estão mais sujeitas, né, à autoridade. É uma parceria, uma relação de mão dupla, de respeito mútuo. Mútuo. Que seja alguém que não esteja a trabalhar, é uma pessoa que existe, não é? Com valores e com desejos, e isso também tem que ser considerado, não é? Exatamente, exatamente. Então, o chamado é para uma parceria de igualdade. Então, características de uma família feliz, né? A gente pode pensar algumas características que ajudam, né, as famílias a serem mais saudáveis, a serem mais, ter mais recursos. E acho que a primeira característica é a comunicação. É uma comunicação que seja clara, que seja direta e com carga emocional adequada. Porque muitas vezes a gente fala as coisas nas entrelinhas, a gente dá recado, a gente pede para o filho dar recado para o pai, e também a gente reage,
né, aquilo que o outro fala. Então, se eu percebo que a minha reação é desproporcional àquilo que foi falado, à situação, é sinal que existe alguma ferida para ser tratada. Né? E a Bíblia diz, em Lucas 6,40, a boca fala do que está cheio o coração. Então, a comunicação é termômetro do nosso coração. E aí, a gente, se da nossa boca sai amargura, ressentimento, é porque existe isso no nosso coração e precisamos tratar, né? Então, essa proposta de ter uma boa comunicação começa com saber ouvir. Ouvir sem responder, sem julgar, ouvir de forma empática. Ouvir para tentar entender a perspectiva do outro, porque todo ponto de vista é vista de um ponto. Claro. Então, eu preciso tentar enxergar o ponto de vista do outro, que é um mundo diferente do meu, para poder construir uma ponte com ele. E, nesse sentido, respeitar as diferenças. Diferença na maneira de expressar, diferença de herança familiar. Então, ouvir para tentar entender o outro. E aí significa estar disponível, estar receptivo, estar presente. A gente sabe que ouvir é uma das 5 linguagens do amor, né? Essa presença atenta e receptiva. Tem outras linguagens, que é o carinho físico, que é presentear, que é servir, que é elogiar. Elogiar também é importante na comunicação, né? Porque a gente tende a só falar aquilo que incomoda, só cobrança. Você fez isso, você fez aquilo, deixou de fazer aquilo. Mas poder falar das coisas boas. Obrigado que você preparou esse almoço com tanto carinho. Obrigada. Partimos do princípio que as coisas boas são coisas que é suposto acontecer e depois esquecemos de agradecer e de verbalizar, não é? Exatamente. É porque a gente faz isso até com a saúde. A gente não valoriza a saúde todo dia, só valoriza quando está doente. E aí com o outro também, né? A gente tende a não valorizar as qualidades, só pontuar o que nos incomoda. Então, afirmar, elogiar, encorajar, estimular é muito importante na comunicação, né? A palavra diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo, mostrando essa relação do físico com o emocional. E o quanto a gente pode construir através daquilo que a gente fala, né? Ou eventualmente destruir, né? Então, como é importante. Então, o que impede a comunicação? A Bíblia diz, no muito falar não falta transgressões. Ou então um pouco, né? Eclesiastes, tempo de estar calado e tempo de falar. Então tem gente que fala demais e tem gente que não fala. E aí, como é um sistema, a relação, né? A gente tende assim, um começa a falar muito, o outro se cala cada vez mais, quanto mais o outro está calado, o primeiro mais fala, e é importante equilibrar. Quem fala muito, aprender a ouvir mais, quem fala pouco, aprender a se colocar mais. Dá esse lugar para os filhos também, né? Porque é importante ouvir os filhos, é importante tentar entender o mundo dos filhos, perceber o que está acontecendo com eles. Outra coisa que muitas vezes complica a comunicação é os exageros. Você nunca presta atenção, você sempre chega atrasado. As acusações, o bate-boca, né? Levantar a voz, mas tem muita coisa que facilita. Facilita ser honesto, né? Falar de forma positiva, falar das minhas emoções, do que eu estou sentindo. E a palavra branda desvia o furor, né? Então, falar de forma mansa, de forma para construir um diálogo, né? Então, falar de forma clara, né? Sem subentendido, sem querer que o outro adivinhe o que eu estou querendo dizer, direta, sem intermediário e com carga emocional adequada, né? E não acumular. A Bíblia diz para não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, não deixar acumular. Tem questões pendentes, vamos conversar, vamos ver, né? Outra coisa importante na família são regras claras, coerentes e flexíveis. Então, as regras têm que ser entendidas por todos, né? Elas têm que ser coerentes com a idade, com o contexto. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, acho que tem que afrouxar um pouco as regras, porque está todo mundo tenso, todo mundo tem que diminuir o grau de exigência, né? E flexível também é tempo de férias, as regras são uma, tempo de estudo, as regras são outras.
As regras são flexíveis em função da idade também, né? Quanto mais velho, um pouco mais tarde pode dormir, as responsabilidades também são outras. Então, poder modular essas regras em função do contexto e do momento que a gente está vivendo. Outra questão importante é que essa liderança dos pais seja presente e diferenciada. Uma coisa que é muito ruim na família é quando um dos filhos tem que assumir o papel de um dos pais. Uhum. Responsabilidade que são dos pais e não dos filhos. Então, é importante que seja clara, a responsabilidade dos pais é uma, a dos filhos é outra, os filhos obedecem os pais não podem provocar ir os filhos, né? Então, mas essa liderança precisa ser reconhecida, e aí é ganhar autoridade, não é autoritarismo, né? É ganhar autoridade pelo respeito. Por isso é importante que haja respeito. E uma quarta característica é que haja espaço para os conflitos, porque os conflitos são normais, os conflitos são saudáveis. É importante que tenha espaço para poder dizer, eu estou chateado com isso, aquilo, eu não estou gostando disso, daquilo. Os filhos também têm, né, têm que ter liberdade de falar, porque os conflitos não são graves, eu costumo dizer que são grávidos, os conflitos ajudam a crescer. É verdade. Quanto mais tempo acumularmos, mais forte eles se tornam, não é? Exatamente. Então, o importante é saber ouvir e se reconciliar, acolher os conflitos nessa perspectiva. Nós vamos encontrar um caminho, nós vamos encontrar uma estratégia junto para atender as necessidades de todos. Até porque quando nós temos um problema, temos que saber pedir ajuda, mas se não houver espaço para se falar sobre a questão do problema, o pedir ajuda nunca chegará, não é? Nunca acontecerá. Exatamente, exatamente. Então, a criança tem que saber que vai ser ouvida e respeitada no seu pedido, né? Então, precisa haver espaço para expressar as emoções, como a raiva, a tristeza, o medo. Tem família onde algumas emoções são censuradas. Não, raiva não pode pecar. Não, a Bíblia diz que irai-vos e não pequeis. Pode expressar raiva de forma saudável, não é sair batendo no irmão, mas expressar. Fiquei chateada, ele invadiu meu quarto, ele bagunçou minhas coisas, ele destruiu meu brinquedo. Tem espaço para expressar, né? E tem famílias que censuram o medo, censuram a tristeza, não pode, engole o choro, para de chorar. Não, tem lugar para ficar triste, tem lugar para ficar com medo, e essas emoções precisam ser acolhidas, né? Então, por isso os pais também precisam reconhecer as suas próprias emoções para poder acolher a dos filhos. Acho que às vezes é aí o problema, né? Como nós bloqueamos as nossas, depois esperamos que os nossos filhos tenham a mesma reação. E como eles não têm, nós vamos lá e tapamos, não é? Tentamos tapar. Isso E também tem essa coisa, o homem não chora, né? Essa coisa assim que é muito ruim, porque a criança tem, né? Normal que chore, é saudável que chore. Ainda bem que chora, ainda bem que chora. Ainda bem. Há espaço para expressões de afeto e riso. Acho que isso é muito importante. A família também tem que ser um lugar lúdico, não é só uma oficina de trabalho, de funções, de responsabilidade. É um lugar para brincar, para desfrutar, para rir junto, para celebrar. É importante ter rituais, né? Para as festas de aniversário, para as conquistas, passagem de ano, né? E um ritual na hora de dormir com criança pequena é muito importante, ter um tempo para ler uma história, para orar. Minha filha dizia, esse é o melhor momento do dia, porque ela tinha a mãe só para ela. Eu notei aqui com os nossos que quando não havia isso, eles demoravam muito tempo a adormecer. A partir do momento em que há um momento em que o mais pequeno tem o seu livro, o maior tem o seu livro e a mãe tem o seu livro, cada um conta a sua história e no final cada um faz a sua oração e depois terminamos todos com o Pai Nosso, eles acalmam, isto tudo ao som da música de TZ, não é? Porque está sempre a tocar. Nossa, que maravilha! Eles acalmam de uma maneira, eles adormecem num instante. É tão bom de ver, é mesmo bom de ver. Exatamente, porque precisa dessa transição. As crianças são sábias, elas precisam de transições. O adulto vai correndo de uma atividade para outra e esse ritual ajuda a fazer essa transição. Aí eles ficam tranquilos para dormir. Isso é muito bom.
Então, desenvolver esse espírito de gratidão, de cultivar o bom humor, brincar em família, né? Brincar. Meus filhos amavam brincar de Playmobil, aí inventavam muitas histórias com Playmobil. E brincadeira com jogos, né? Em família também, Sim, é muito tão bom. bom. Jogos de tabuleiro, é tão bom. Isso, hoje tem tantos jogos que desenvolvem a criatividade, que são muito bons, muito interessantes, que não são tanto jogos competitivos, que são jogos mais de expressão. Acho que isso vale a pena. Desenhar junto, as crianças gostam de desenhar, né? Então, assim, cada etapa da vida, da idade da criança, vai ter atividades diferentes, mas é muito bom. E atividades ao ar livre, à medida do possível, também, né? Assim, é muito importante. Então, espaço para rir, porque é isso que ajuda realmente essa proximidade afetiva, né? Quando a gente ri junto. A interação conjugal é diferenciada, né? E quando isso acontece, o subsistema fraterno é também fortalecido. Então, os pais precisam ter um tempo para eles, e eles precisam também fazer com que os filhos respeito à privacidade dos pais. Por exemplo, se a porta do quarto está fechada, não entra sem bater, né? E esse é o tempo que o papai e a mamãe vão namorar. E, assim, é importante e dar segurança para a criança, saber que os pais têm autonomia, não depende deles, e eles podem orbitar em torno dos pais, que é essa célula mais sólida que dá o fundamento da família. Então, é importante preservar algum tempo de qualidade para o casal. Né? É engraçado, nós agora, durante o tempo da pandemia, quebrou-se um bocadinho aqui a questão do casal, não é? Nós tínhamos o nosso tempo depois das crianças irem dormir, porque não, durante o dia era quase impossível, ou para nós parecia quase impossível. Mas o nosso filho mais velho comentou no outro dia, quando ia para a escola, perguntou: "Oh pai, mas porquê que tu e a mãe nunca mais fizeram coisas românticas?" Porque ele via-nos fazer coisas em várias situações, não é? Um jantar especial, alguma coisa que ele via, olha, hoje vai ser um jantar especial para a mãe e para o pai, por isso vocês hoje vão dormir, depois é que a mãe e o pai jantam. E no tempo da pandemia eles não tomaram consciência disso. E então ele perguntou porque é que nós não fazíamos coisas, ele deixou de ver e nós não tínhamos consciência que ele tomava atenção sequer a essas coisas. E ele sentiu falta. Ele sentiu falta. Engraçado. Que ótimo, que bom. As crianças veem tudo e captam tudo, é impressionante, né? Por isso, se os pais estiverem brigados, não adianta esconder. Claro que não é brigar na frente dos filhos, mas poder dizer, olha, a gente estava chateado por isso, mas agora a gente se reconciliou. É importante eles perceberem também, né? E encorajar essa amizade entre os irmãos, que um irmão ajude o outro, que um apoie o outro, né? Que eles se sintam realmente solidários uns dos outros. É ótimo isso. E na família, é importante que a identidade de cada um seja preservada. Então, uma coisa que provoca os filhos a ir é a comparação. Ah, porque o teu irmão é bem melhor na escola que você. Não, cada um tem inteligência diferente, um é bom numa área, outro é bom em outra. Não tem que ficar comparando, porque cada um é único. Não se compara pessoas únicas, né? E aí, também nem comparar com o outro. Você parece o teu tio, aquele estabanado que não fazia nada certo. Não. Isso marca muito as crianças. Não é? Isso. Então, cada criança é única e o papel dos pais é muito mais elogiar e incentivar os recursos, as qualidades, os talentos das crianças, do que corrigir o que tem de errado. Claro, em algum momento precisa corrigir, mas é muito mais elogiar, é muito mais incentivar, é muito mais encorajar, inclusive dar espaço para errar, que a gente só aprende errando. Exato. Se a criança não tem espaço para errar, ela fica insegura e ela fica retraída e ela não desenvolve seu potencial, porque para desenvolver eu preciso ter esse espaço para errar. Então, essa humildade de dizer, nós somos todos aprendizes, todos nós temos coisas para aprender, os adultos, as crianças, cada um no seu nível, e a gente vai ter que ter paciência e tolerância com os erros uns dos outros, porque a gente também está aprendendo a ser pais. Exatamente. E vocês estão aprendendo a ser filhos e irmãos. Exatamente. Né? Então, esse espaço.
E acho que o último ponto que eu queria colocar, que eu acho muito importante e é mais recente, que eu tenho falado sobre isso, é o pessoal ter prioridade sobre o virtual. Porque se a gente deixar o virtual, invade a nossa vida, estamos no celular, estamos na televisão, nos jogos, né, eletrônicos, e isso empobrece as pessoas, né? As Então, relações, não é? qualidade de tempo juntos, sem celular. Chega uma hora, ó, todo mundo desliga, né? Não é celular, que é telemóvel. Todo mundo desliga o telemóvel, porque os pais têm que dar o exemplo, não pode pedir uma regra que eles não cumprem, né? Verdade. Então, todo mundo desliga o telemóvel, nós vamos ficar juntos. E nada de telemóvel na mesa, nada de televisão enquanto a gente está jantando. Priorizar esse espaço de encontro, né? De cada um contar seu dia, como foi, o que aconteceu, o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente pode agradecer, o que a gente aprendeu. E esse espaço, então, de gastar tempo junto, para que haja tempo para falar, né? E acho que eu diria que isso seriam as coisas principais que eu queria pontuar, né? Uma relação e perceber que... Não, perceber isso, que nós somos aprendizes, né? É isso que eu ia dizer, ou seja, numa relação nós somos todos aprendizes, não é? E no fundo vamos cometendo erros aqui e ali, mas se tivermos como foco algumas metas, nós vamos limando as nossas arestas e seguindo um caminho que se tornará saudável para cada família em particular, não é? No fundo é isso que se pretende. Não é copiar a casa do vizinho, parece perfeita, mas na minha casa ter o nosso próprio caminho, com erros, com aprendizagens, e aí nos tornarmos pessoas saudáveis no nosso dia a dia enquanto família, não é? Você está cozinhando com os teus filhos, eu acho lindo isso. E que bom que os meninos estão aprendendo a cozinhar, isso é muito bom. Sim, eu acho isso muito importante, é muito fundamental. Com certeza. Eu tenho muitas histórias na família, não é? De pessoas que vinham para os casamentos sem saber cozinhar, mas eu já nem falo dessa fase. Eu acho que para uma natural independência nós devemos saber o que cozinhar para nós próprios, não é? Então, isso, com certeza. E eles amam, são momentos únicos, nós temos os três que são muito ricos e eles amam mesmo cozinhar. Eu acho isso o máximo, Isso, e você está ensinando também eles a doar, né? Porque eles fazem para doar também. Verdade. Acho que isso é muito lindo. Nós tentamos ter esse gesto, não só com as questões que eles fazem, mas também com o milheiro deles. Eles têm um milheiro, mas quando é escola dominical, por exemplo, eles dão do seu milheiro para a escola dominical. Não é que lindo, que lindo. Mas eu acho que é começar desde pequeninos, não é? A ensinar algumas coisas, como dizias tu, pontuar pelas coisas positivas e não só corrigir ao que está errado, mas levar as coisas positivas, e eu acho que é fundamental no crescimento das crianças. Eles têm, porque aprender a ter prazer de doar, né? Por exemplo, os meus filhos, quando ganhavam a época que ganhavam muito presente, ou no aniversário, no Natal, eles depois selecionavam alguns presentes deles para doar. Eu acho isso porque também não adianta ficar acumulando, não tem mais nem lugar para ter tanta coisa. É verdade. No nosso caso, então, que somos casal, uma família pastoral, não é? É tão fácil de receber 500 mil coisas das pessoas que eles não vão usar nunca, não é? Isso. Então, é importante isso, eles terem noção que podem dar para outras pessoas que vão usufruir, que vão ser felizes com aquele pedacinho que eles estão a dar. Eu acho isso fundamental. E é uma boa forma, é uma boa coisa de fazer em família, não é? Experimentar de vez em quando, parar o tempo de família e vamos ver o que é que nós temos aqui que nós não usamos, que está bom e que outra pessoa pode usufruir e ser feliz. Exatamente. Muito bom. Isabela, obrigada por este tempo. É sempre muito bom conversar contigo sobre estas coisas. Eu confesso que desde que nos conhecemos até hoje, o teu livro que eu já li, tudo os momentos que já passámos, eu tenho crescido e aprendido imenso e tenho identificado em mim aquelas lacunas que eu achava que eu não tinha, por isso é bom sempre estarmos atentos a estas coisas. Obrigada. E obrigada por isto, obrigada pela caminhada que me estás a ajudar a fazer também. Um beijinho muito grande para você. Obrigada. Para a tua família também. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Amém. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina. Temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Shana Silva Matos.